Correção, página 190, questão de número 1. Efetue as operações. Nas adições e subtrações com denominadores iguais, nós repetimos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Nas operações com denominadores diferentes, adição e subtração, nós temos que reduzir ao denominador comum. Para isso, nós fazemos o mínimo múltiplo comum. Bom, na letra A, meus denominadores são iguais. Então, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. 4 mais 1, 5. Na letra B, meus denominadores são diferentes. Então, faço o mínimo múltiplo comum entre eles. 3 e 9, divide por 3. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. 3 só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Terminei a minha fatoração, nós multiplicamos os números primos entre si. 3 vezes 3, 9. 9 é o resultado do mínimo múltiplo comum entre 3 e 9. Então, ele vai ser meu denominador comum. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 5, 5. 6 mais 5, 11. 11 nonos. Observe que todas as vezes em que eu tiver denominadores diferentes numa adição ou subtração, eu tenho que reduzir ao denominador comum. Para isso, eu faço o mínimo múltiplo comum entre eles. A letra C é uma subtração. Denominador 7, denominador 5. Então, aí eu já vou fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. 7 e 5. 7 só divide por 7 e 5 só divide por 5. O mínimo múltiplo comum entre 7 e 5 equivale a 35, que é o resultado da multiplicação entre o 5 e o 7. O 35 vai ser o meu denominador comum entre essas duas frações. Para achar o numerador, divido pelo denominador, o resultado multiplico pelo numerador. Então, 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 6, 30. Menos 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 3, 21. Agora é só subtrair os numeradores. 30 menos 21 é 9. E repetir o 35, que é o denominador comum. Na letra D, observe que o 4 é um número inteiro. Todo número inteiro tem como denominador o número 1. Preciso colocar o 1? Nesse caso, sim, porque eu tenho que observar que os denominadores são diferentes. Se são denominadores diferentes, mínimo múltiplo comum. E todo mínimo múltiplo comum entre um número e o 1 é o próprio número resultado. Então, aqui, como eu tenho 2 e 1, o meu denominador comum vai ser o 2. Divido 2 pelo denominador anterior, o resultado multiplico pelo numerador. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 7, 7. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 4, 8. 7 mais 8, 15. 15 meios. Na letra E, tem outra subtração, denominadores também diferentes, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. 2 só divide por 2. 5 só divide por 5. O resultado desse mínimo múltiplo comum é a multiplicação entre os fatores primos entre si. 2 vezes 5, 10. 10 é o denominador comum. Divido 10 pelo denominador anterior. 10 dividido por 2, 5. Multiplico o resultado pelo 8. 5 vezes 8, 40.
menos 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 20, 40. Bom, agora eu tenho 40 menos 40. 40 menos 40 é igual a 0. 0 sobre 10. Só que 0 dividido por qualquer número dá resultado 0. Tá? E na letra F, denominadores 5, 3 e 15. Eu tenho duas operações, uma adição e uma subtração. O mínimo múltiplo comum entre os três denominadores vai ser o resultado do meu denominador comum. Então, entre 5, 3 e 15, o primeiro número primo é o 3. 5 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. E 5 só divide por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, como terminei a minha divisão, 3 vezes 5 é igual a 15. 15 é meu denominador comum. Divido pelo primeiro denominador, multiplico pelo numerador. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 4, 12. Mais 15 dividido por 3 é 5. E 5 vezes 2, 10. Menos 15 dividido por 15 é 1. 1 vezes 8, 8. Então, agora eu vou somar e subtrair. 12 mais 10, 22. 22 menos 8, 14. 14 quinzeavos. Na questão de número 2, observe os recipientes de mesma capacidade e escreva uma fração para representar a quantidade de água em relação à capacidade total de cada recipiente. O primeiro recipiente foi dividido em 3 partes e apenas uma tem água. O B foi dividido em 4 partes e 2 têm água. O C foi dividido em 4 e 3 têm água. E o D foi dividido em 2 partes e apenas uma tem água. Então, como que nós representamos as frações desses recipientes? O A, uma com a água, das 3 em que foi divididas, então, 1/3. O B, 2 das 4 partes tem água. O C, 3 das 4 partes. E o D, uma das 2 partes tem água. Então, nós representamos os recipientes com as suas determinadas frações. Em seguida, pediu para calcular cada item. A mais B. Então, vou calcular a soma entre a fração A e a fração B. Observe que A e B têm denominadores diferentes. Se tem denominadores diferentes, tem que fazer o mínimo múltiplo comum. 3 e 4, 4 é par, então divide por 2. 3 não divide por 2, repete. 4 dividido por 2 é 2. Continuo dividindo por 2, porque 2 é um número par. Então, 2, 3 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2 é 1. 3 só divide pelo próprio 3. 3 dividido por 3, 1. O que eu faço agora? Multiplico os números primos entre si. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, meu denominador comum será o 12. Divido 12 pelo denominador anterior. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 2 é 6. Fazendo a soma, 4 mais 6, 10. 10 dozeavos. Na letra B, D menos o A. O D, 1/2. O A, 1/3. Denominadores diferentes, tem que fazer o mínimo múltiplo comum.
Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. 2 divide por 2, mais 3 não divide, repete. 3 só divide pelo 3. Repete o 1 e 3 dividido por 3 é 1. Multiplica os números primos entre si. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 é meu denominador comum, então. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. 1 sexto. Na letra C, B mais C. O B é 2 quartos. O C, 3 quartos. Denominadores iguais. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. 2 mais 3, 5. 5 quartos. Na letra D, B mais C. Letra D, D menos B. Denominador 2 e denominador 4. Então, preciso fazer o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. 2 só divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. Então, meu denominador comum aqui vai ser o próprio 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes 1 é 2. Menos 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a subtração de 2 por 2. E 2 menos 2 é 0. 0 sobre 4. Então, isso significa que o meu resultado final equivale a 0. Porque o 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Na questão ainda de número 2, nós temos aí uma pergunta final. Em qual item a fração obtida representa a quantidade maior do que a capacidade de um recipiente? Bom, no item C. Por que que é no item C? Porque o numerador é maior do que o denominador. O numerador é maior que o denominador. Toda fração que tem numerador maior do que o denominador, ela representa mais que um inteiro.